vai falar hoje, aqueles que entraram um pouquinho antes, a primeira coisa que eu questionei em sala, né? Então, a primeira coisa que a gente questionou aí foi assim, gente, como hoje está quente, como está abafado, né? Foi uma proposição, primeiro, que realmente está quente, está abafado, hoje o dia foi um inferno, né? E foi meio proposital ter tocado nesse assunto aí, tá, gente? Por que foi proposital? Por que foi proposital tocar esse assunto aí, tá, gente? Pelo seguinte, nós hoje, a partir de hoje, vamos discutir um pouco das questões de clima para a gente pensar no nosso projeto, tá? Como assim? Eu tenho que pensar. Você falou para gente que a gente ia falar sobre o dimensionamento das janelas, tá? Só que os dimensionamentos das janelas estão muito ligados com a questão climatológica e térmica para a gente poder fazer um condicionamento da minha edificação para que ela receba luz natural suficiente para ter uma eficiência energética perfeita com relação à iluminação e uma eficiência energética com relação à questão da carga térmica, em outras palavras. No verão, a casa não ser muito abafada, muito quente, e no inverno ela não ser uma geladeira, tá? Você conseguir, como que a gente pode dizer, equalizar essa situação aí, tá? Como é que a gente equaliza isso? Um dos itens de equalização isso é justamente posicionamento das minhas janelas e dimensionamento dessas janelas, tá? E uma outra forma é como eu conseguir posicionar a minha casa em função da minha referência geográfica, tá? Em outras palavras, em função do norte magnético, aonde nasce o Sol, onde ele se põe, por que que eu tenho que saber disso tudo? Tá certo? Então, hoje vai ser uma coisa mais teórica, mais chatinha, tá? Mas é importante vocês saberem disso, tá? Além do que, deixa eu puxar aqui uma coisa no calendário. Vocês sabem o que está para acontecer nesse final de semana, né? Ninguém faz a mínima ideia do que vai acontecer esse final de semana? Eu não tenho a menor ideia, professora. Não tenho a menor ideia. E os demais? Imaginam o que vai acontecer esse final de semana? Uma aula extra no sábado, talvez? Não, também não chega para tanto, né? Poderia, mas não chega para tanto. Isso vai acontecer no mundo inteiro esse final de semana. Não é só com vocês, o mundo inteiro vai acontecer o fenômeno esse final de semana. Eu não ouvi nenhuma notícia nesse sentido, não. Eu vou ouvir essa notícia agora, vou ficar sabendo agora do que vai acontecer, que eu também não ouvi, não. Nossa, todo ano, nessa época do ano, acontece um evento. Ai, te falar. Que decepção. Eclipse lunar, eclipse solar, sei lá. Algum Menos. evento da natureza aí, né? É um evento da natureza, exatamente, mas não é eclipse. Deixa eu ver se eu tenho Esse marcado. final de semana. Oi? Vai mudar a estação para outono. Exatamente.
E a mudança da estação para o outono se chama? Agora vem aquela resposta clássica. Não sei. É, acertei. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Tá? Nós temos 4 estações do ano. Ok? Nas 4 estações do ano, nós temos verão, inverno. Vou fazer diferente aqui, peraí. Vou fazer uma coisa mais. Deixa eu tirar esse trocinho aqui que atrapalha. Nós temos 4 estações do ano. O que nós temos aqui nessas 4 estações do ano? Nós temos o verão e o inverno. Que um é inverno, que um é contraponto do outro, correto? E temos o outono e a primavera, que um é contraponto do outro. Não é isso? O verão é o oposto do inverno, o outono é o oposto da primavera. Até aí vocês se lembram disso, né? Sim, professor. Ah, bom. Senão eu ia começar a chorar agora. O verão e o inverno nós chamamos de solstícios. Tá? Falta um acento em algum canto aí. E o outono e a primavera nós chamamos de equinócios. Então, verão e inverno são solstícios e outono e primavera são os equinócios. Tá? O que tem a ver eles para gente? Tá? Tudo e mais um pouco. Por quê? No verão é o período que o sol está mais perto de nós. Em outras palavras, nós temos calor durante os dias e as noites. Tá? E no inverno, existe por conta da questão da rotação, translação, né, do movimento da Terra em função do Sol, né, e da declinação dos polos, nós ficamos, entre aspas, um pouco mais longe do Sol, por isso os dias são mais gelados, os dias e as noites são mais gelados. No outono e na primavera, a gente costuma dizer que são estações do ano de transição. Como assim transição? O outono é transição do verão para o inverno, por isso que o outono ele começa quente e termina frio. Tá? E a primavera é um período de transição do inverno para o verão. Por isso que a primavera ela começa mais fria e termina mais quente. Tá? Então, por que a gente chama eles de equinócios? Tá? Esse equi significa iguais. Tá? Então, eles têm situações iguais de fenômenos, né? Significa que eles são períodos de transição entre o mais quente para o mais frio, ou o mais frio para o mais quente, tá? E os dias, tá? Os dias, tanto no outono quanto na primavera, tá? A quantidade de, posso dizer para vocês, o período em que o sol fica presente, né, que a gente chama de dia, né, a partir do horário que o sol nasce e ele se põe, né, que a gente tem luz natural, tá, eles são praticamente iguais, tá, na sua quantidade de horas. Tá? Em outras palavras, no dia que acontece o equinócio de outono ou equinócio de primavera, tá, eu vou ter 12 horas de sol e 12 horas sem sol no meu dia. Tá? Isso significa que nesse final de semana, tá? No nosso sábado e no nosso domingo, tá? Nós teremos a mesma proporção de horas com sol e de horas sem sol, tá? Em outras palavras, de horas de dia e de horas da noite, idêntica. Por isso do equi, tá?
quantidade de horas iguais. Tá? No caso do solstício, tá? Dos solstícios, o que acontece? No verão, eu tenho mais horas de sol e menos horas de noite. Vocês podem prestar atenção que geralmente no verão, né, nós temos algo em torno de quando é no solstício, tá, gente? Não no verão inteiro, somente nos dias que antecedem, no próprio dia de solstício, ou nos 2 a 3 dias após o solstício, a gente pode perceber que o dia, tá, ele tem algo em torno de 14 horas de sol, tá? De 14 a 15 horas de sol. Isso dependendo do local onde a gente está, tá? Isso eu estou falando aqui em São Paulo. Tá? Se eu for para o sul, a quantidade de horas pode aumentar ou diminuir. Quanto mais para o Equador eu chegar, né? Na linha do Equador, praticamente a mesma quantidade de horas eu tenho de dia e de noite, independente se é verão, se é solstício ou se é equinócio. Tá? E no inverno, eu tenho muito mais horas de sombreamento, em outras palavras, de noite. Tá? Por isso que a gente fala a noite mais longa do ano e o dia mais longo do ano. Tá? Por que solstício? Solstício vem de sol. Tá? Enquanto nós no hemisfério sul temos o nosso solstício de verão, no hemisfério norte está tendo solstício de inverno. Né? E quando nós tivermos o nosso solstício de inverno, eles terão o de verão. Tá? Isso tudo por causa da inclinação do eixo da Terra, tá, gente? Até aqui, tudo bem? Isso aqui é recordar Tudo geografia. bem. Beleza. Tá? É recordar quarta e quinta série do ensino fundamental. Por que a gente precisa saber disso? Pelo seguinte, primeiro, no verão, além de eu ter nós temos uma região tropical, tá? Nós temos uma quantidade muito abundante de luz natural. Então, a gente tem que tomar partido dela. Tá? Segundo, nós temos umas alterações climáticas muito fortes aí. Tá? Nós não temos uma constância no nosso clima. Tá? Diferente de quem mora mais para a região Nordeste. Tá? Na região Nordeste, você tem 2 climas. Sol e chuva. Ponto. Tá? Você não tem o frio. Tá? Na região mais próximo da linha do Equador, né, para quem já foi para algumas cidades do Nordeste, tipo Fortaleza, algumas cidades do Rio Grande do Norte, ou mesmo para a região norte, né, para Manaus, para Amapá, o que o pessoal fala? Só tem duas estações do ano, inverno e verão. Tá? O período da seca e o período das chuvas. Já para nós aqui, mais para os trópicos, né? A gente está exatamente no trópico. Nós temos já as 4 estações do ano bem definidas. Então, a gente tem uma variação muito maior aí com relação a temperaturas e condições climáticas. Que para nós, a gente tem que conhecer elas um pouquinho melhor, ou recordar elas, né? Porque conhecer a gente conhece porque é o nosso dia a dia. Mas a gente tem que recordar elas e ver aonde que a gente pode pegar isso para o nosso proveito, para que a gente faça uma edificação sustentável, que a gente faça essa edificação ser eficientemente energética, e eu não precisar utilizar durante o dia luz artificial e nem ar-condicionamento. Tá? Então, a ideia é passar para vocês algumas ideias de como que a gente consegue driblar isso. Tá? Se tem uma coisa que me deixa pé da vida, é durante o dia você está fazendo... Você está num ambiente extremamente amplo, bem iluminado, e o pessoal ainda vai acender a luz. Pô, já está com uma boa iluminação natural, para que acender a luz? Vai gastar? Há necessidade? Então, muitas vezes é vício da gente, mas a gente tem muito condicionamento, um condicionante de energia,
de iluminação natural, que não há necessidade disso, tá? Bom, qual que é a ideia? Tá? A gente entender o que são os tipos de céu que existe, tá? Por que eu preciso conhecer esses tipos de céu? Para saber fazer um cálculo super rápido de como que eu vou determinar se eu estou tendo iluminação natural suficiente ou não na minha edificação, conforme o que a norma 15.575 solicita. Tá? Antigamente, o Código de Obras dizia para a gente fazer o seguinte: faz uma continha X que você já determinou quanto que vai ter de iluminação natural na sua casa. Hoje, o Código de Obras manda você meter as normas de conforto, tá? E a norma de desempenho na construção, que é a 15.575. A norma 15.575 diz para a gente o seguinte, deixa eu ver se está aqui para baixo. Tá. Que é isso que eu acabei de falar. Isso daqui eu já vou falar para vocês. Aqui. A norma 15.575, ela diz para a gente o seguinte: eu tenho que prever que no meu ambiente tenha de entrada de iluminação, tá? Essa iluminância geral, que é a iluminação, tá? Natural, de no mínimo 60 lux. Tá? Lux é uma medida é uma unidade de medida para captação de iluminação, tá, gente? Como é que a gente consegue determinar o quanto que tem um lux, por exemplo? Se vocês pegarem uma lâmpada, tá? Vocês vão olhar o seguinte: qual é a capacidade de iluminação dessa lâmpada? Vocês vão pegar ela na embalagem e vão descobrir que essa lâmpada, ela ilumina 30 lux, 40 lux, 50 lux. Não é a potência, não é os watts dela, tá? É quanto de luz ela radia, que é o lux, tá? Você pode ter uma lâmpada extremamente potente, mas ter uma luminância baixa, tá? Eu já vi lâmpada de mais de 100 watts de potência, porém a luminância dela era de 30 lux. E já vi lâmpadas de 40 watts e a luminância dela era de 100 lux, tá? Para você saber se o seu ambiente vai ser muito bem iluminado ou não, você tem que verificar quantos lux tem a lâmpada, tá? Depois a gente vai ter uma aula só para explicar para vocês como é que a gente compra a lâmpada aí, que fica mais fácil. Ok? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que conseguir prever 60 lux de iluminação natural no ambiente. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que ter um aparelho chamado luxímetro, que é ele que vai fazer essa medição da quantidade de luz radiada no ambiente. Só que o ambiente ainda não foi construído. E aí? Se o ambiente não foi construído ainda, como é que eu vou determinar se eu vou ter realmente entrada de luz natural ou não no meu ambiente? Tá? Para isso, o ideal... Eu estou pulando alguns itens aqui, tá, gente? Só para a gente... Depois eu volto nisso tudo aqui. Para isso, gente, eu tenho que saber o quanto de céu livre eu tenho para poder saber como vai ser a captação. Em outras palavras, o quanto de luz, vocês estão vendo aqui esse foco de luz aqui no fundo, vai conseguir entrar para poder iluminar meu ambiente. Tá? Nesse caso, a gente trabalha com essa encrenca aqui, que a gente chama de carta solar. Tá? A carta solar faz com que a gente consiga fazer uma simulação, tá, de quanto de luz vai bater dentro do meu ambiente, tá? Quanto de sol eu vou conseguir fazer com que ele adentre, com que ele penetre no ambiente, tá? E por quanto tempo esse sol vai penetrar e adentrar no ambiente, e desta forma eu vou conseguir garantir meus 60 lux aí,
Tá? Eu trabalhava isso com o pessoal para a gente calcular isso tudo direitinho. Hoje, tá, eu vou ser boazinha com vocês. A gente não vai calcular muita coisa disso, não. Eu vou mostrar para vocês mais os softwares para a gente interpretar isso, tá? Mas para a gente entender tudo isso que eu falei aí, tá? Eu tenho que lembrar, primeiro, da questão dos equinócios e dos solstícios, tá? Que acho que agora deu para vocês lembrarem quem que deixa de ser, né? Lembrando que agora, em 20 ou 21 de março, isso varia conforme a quantidade de horas por ano, né? A gente vai ter o equinócio, e as palavras de final de semana, mas precisamente no sábado nós teremos um equinócio aí, tá? A mudança do verão para o outono, por isso que tem a música As Águas de Março, né? Que a gente fala, essas são as águas de março fechando o verão, né? Se é promessa de vida no meu coração, aí já não sei, tá, gente? Mas as águas de março realmente elas vêm para fechar o verão, tá? Por que que é um período de muita chuva? Porque é um período de muita instabilidade, é mudança climática, de dias muito quentes para começarmos a ter dias frios aí pela frente. Então, você tem uma estabilidade atmosférica muito forte, tá? 21 de junho, nós temos o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano e a noite mais longa. Depois, 21 de setembro, nós temos a primavera. Tá? Se vocês olharem aqui nesse esquema, vocês estão conseguindo enxergar o esquema, gente? Sim, professora. Eu tô perguntando porque na primeira aula deu uns bug aí, deu umas bobeiras aí, então por isso que eu tô perguntando. Tá? Se vocês olharem tanto a posição do globo no 21 de setembro quanto na 21 de março, tá? Parece que eles estão o quê? Em relação a junho? Estão espelhados. Eles são praticamente iguais, só que se diz assim, em posições diferentes. Tá? E 21 de dezembro, na véspera do Natal, a gente tem o nosso verãozão aí. Tá? Solstício de verão aqui para nós. Ok? Então, só para a gente relembrar isso tudo aí. Aqui é lembrando que a Terra ela não fica retinha, bonitinha, ela tem uma declinação, né? Ela tem o eixo dela é ligeiramente inclinado. E tá. Aqui que vai interessar para a gente. A análise que a gente faz com relação à posição do Sol, tudo mais, tá, gente? É em função do lado que o Sol nasce e o lado que o Sol se põe. Tá? Para nós, o Sol sempre vai nascer a leste e vai se pôr a oeste. Tá? Por quê? Justamente por causa do movimento de rotação e translação que a Terra faz ao redor do Sol e ao redor dela mesma. Tá? Por esse motivo, tá? Ela sempre nasce a leste, o Sol, né? Sempre vai nascer a leste e sempre vai se pôr a oeste. Tá? Por nós estarmos mais para o sul, tá? Nós estamos no hemisfério sul, tá? Nós temos e por conta da declinação da Terra, tá? Nós temos, como que eu posso dizer para vocês? Algumas particularidades diferentes do hemisfério norte. Tá? Como assim? Como eu falei para vocês, no verãozão, tá? Nós temos aproximadamente 14 horas de sol. Tá? Então, o dia amanhece por volta das 5h30 da manhã, né? O sol nasce por volta das 5h30 da manhã e o sol vai se pôr por volta das 7, quase 8 horas da noite, tá? Isso para nós aqui em São Paulo. Né?
No hemisfério norte, no verão, para vocês terem uma ideia, eu já peguei isso, tá? No verão, lá para eles, o dia amanhece às 4:30 da manhã, tá? E 9:30 da noite ainda tem sol, para vocês terem uma ideia. Tá? Isso é o verão deles, tá? Se a gente pegar o mesmo período do verão deles com o mesmo período do nosso verão, tá? Tem essas disparidades. Porém, no inverno, para nós aqui, né, enquanto nós temos 8 horas, né, de iluminação natural, né, de sol, né, o sol nasce às 7 e se põe umas 5 e pouco, 6 e pouco, né, quase 8 horas do período do dia, né, o sol nasce às 8 e 4 horas da tarde já não tem mais sol. Tá? Então, se eles no verão eles conseguem dias muito mais longos do que nós aqui, no inverno eles quase não têm sol. Tem muito poucos horários de sol, tá? E existem regiões no hemisfério norte que no inverno não tem horário nenhum de sol. Tá? Tem mais esse problema. Por isso que o pessoal no hemisfério norte é muito mais branquelo que a gente, tá? E existe uma incidência muito forte de suicídio no hemisfério norte, tá? Quando eu falo hemisfério norte, eu não estou falando somente da Europa, eu estou falando também dos Estados Unidos e Canadá, tá? E uma boa parte do antigo, da antiga União Soviética, né? Da antiga Rússia comunista, tá? Eles têm um período de sol no inverno muito pequeno, que faz com que eles ficam muito depressivos, tá? Por isso que o índice de suicídio nessas regiões ele é muito mais alto do que nós aqui. E por que que o brasileiro, o mexicano, o próprio africano, né, tem como característica serem povos mais festivos? Por uma questão de condicionante climática, tá? O clima também afeta nisso no nosso humor. Vocês podem ver que os dias que tem mais calor, por mais quente que seja, nós ainda somos muito mais festivos do que eles. Estão conseguindo entender a relação do clima com o nosso dia a dia? O nosso viver? Sim, querida professora. Ai, que exagero, credo. Isso daqui, gente, é recordar é viver, tá? Tem algumas coisas aqui que eu vou passar batido. Menos isso. Né? A carta solar. Quando eu falei para vocês que nós temos uma quantidade a mais de horas professora, de... Oi? Desculpe lhe interromper, talvez aí a minha ignorância, talvez a minha antecipação. Sabemos que o Sol ele nasce no lado oeste. Leste e se põe no oeste, é isso? Correto. A minha janela, por exemplo, então ela está no lado oeste. Ela está onde se põe o sol. À noite é um calor desgramado. Sim. Eu acho que a maior parte do sol na parte da tarde bate na minha janela e até ele se dissipar, vai até aí umas certas horas da noite. É terrível. Então, é correto dizer que a parte da sala e da cozinha tem que ficar no lado oeste. Errado. A parte da sala e da cozinha, na verdade, a cozinha, o ideal é que ela fique para sul. Por quê? No lado sul, tá? No lado sul, aqui embaixo, é onde a gente tem a predominância dos ventos, tá? Então, eu preciso dos ventos para tirar a umidade do ar, tá? E como a cozinha e a lavanderia são lugares muito molhados, né? São muito úmidos, então eles têm que ficar do lado sul para tirar a umidade dessa região,
tá? O ideal para dormitórios e também sala, dependendo do uso da sala, mas é que eles estejam voltados para Nordeste. Tem que estar nesse quadrante aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr nesse quadrante aqui. O ideal é que eles estejam nesse daqui. Por quê? Eles vão pegar o sol da manhã e uma parte da tarde. Isso significa que à noite, quando você for dormir, principalmente no verão, né? O ambiente já está o quê? Refrescado novamente. Tá? E no inverno, eles vão estar frio? Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque o restante da casa vai estar quente e vai radiar calor para esse ambiente. Ok? Se porventura não tiver condições de colocar os dormitórios na face noroeste, perdão, nordeste, tá? O que se recomenda, né? Pode-se até colocar na face noroeste. Pode até pôr na face noroeste. Desde que pegue apenas esse trecho aqui. Não pegue tudo. Tá? Aí você fala assim, não entendi picas nenhuma do que ela tá falando. Pegue só um pedaço do quadrante, não pegue o quadrante inteiro. Aí eu vou explicar para vocês de uma forma mais fácil. Tá? A carta solar, que é esse trem aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? É nada mais nada menos que a rosa dos ventos da gente. Tá? Vocês estão vendo? Tem norte, sul, leste e oeste. É a rosa dos ventos. Perfeito? Para cima, norte, para baixo, sul, leste e oeste. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, tá? É justamente os dias do ano e os horários de sol que eu tenho durante esses dias de ano. Tá? E por incrível que pareça, esta carta solar, ela é da latitude sul. Significa que ela serve para nós aqui na região de São Paulo. Tá? Principalmente mais para o sul de São Paulo. Porque nós estamos no Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio fica na latitude 22,3, quase 23 graus sul. Tá? Então, quem tiver mais para baixo do município de São Paulo vai ficar um pouco mais para perto de 24 graus, que 24 graus de latitude é como se eu já estivesse descendo perto da região de Registro, quase divisa com o Paraná. Tá? Mas serve também, dá para fazer essa mesma leitura. O que essa carta está dizendo para mim? Está me dizendo o seguinte, que aqui na face nordeste, aqui nessa face nordeste, nesse quadrante aqui, tá? No inverno, essa linha de cima indica o inverno, tá? Essa linha de cima que ela está me dizendo o inverno. E essa linha de baixo aqui, essa arqueada aqui, ela é o verão. Então, as linhas dos extremos estão marcando os solstícios. Tá? Se eu tiver minha janela posicionada nesse quadrante, significa que no inverno eu vou conseguir aquecer a casa durante o dia, amanhã, tá? E no verão, idem. Só que muito pouco. Eu vou pegar pouca coisa de sol no verão. Isso significa que eu vou conseguir manter ela suave. Oi. Então tá, aqui vamos ver se você consegue me clarear a mente um pouco mais. Imagina que eu tenho um terreno de 10 por 25, a metragem dele. Então o sol é no, que ele se põe na onde? Ele se põe aqui, a oeste. Certo. Ele vai morrer aqui, então, que ele morre. Imagine que o meu terreno, ele pega do lado do oeste e vai até o... Desculpa, o H é o quê? O oeste, né? Oi?
Imagine que o meu terreno, ele vai aqui, eu digo um terreno fictício, tá? De 10 por 25. E ele começa nessa direção, do leste-oeste, Ah, tá? entendi. Tá. Como que eu faço essa divisão? Eu faço uma risca no meio e outra no meio, faço uma cruz? Para Peraí, vamos. poder pegar esse quadrante aí que a senhora está falando? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a ferramenta que eu preciso. Acho que é essa daqui, a ferramenta que eu quero. Não, não é. Ai, eu tenho uma raiva quando isso acontece. É essa ferramenta aqui que é de comentário. Barra de menu. Calma que eu tenho que achar a ferramenta certa agora. Que eu sempre erro qual que é, tá, gente? Aqui, comentário. Abrir. Vamos lá. O seu terreno, ele tá nesse sentido aqui que você tá falando? É isso? Exato. Significa o seguinte, que ele tá de leste para oeste. A rua tá Exato. para que lado? Tá, desculpa, professor, é que eu sou às vezes meio lento. O sol ele se põe na onde? Aqui. Perfeito. Então a rua tá E o aí. sol morreu. Certo. Ele Então se põe a aqui. rua tá aí. Exato. Tá? Aqui ele se põe. Fica mais fácil, né? A rua tá aqui. Tá. O que que acontece? Nesse caso aqui, o ideal, né, é você não deixar a janela dos quartos voltados para a rua, mas sim para essa face aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Eu já acho. Não, fica aí. Vamos lá. Vou chamar o lápis de novo, só que eu vou mudar de cor. O ideal é que as janelas estejam voltadas nessa lateral aqui, dos dormitórios, tá? Ou nesta daqui. Por quê? No verão, o sol mais forte vai estar batendo aqui no período da manhã e aqui no período da tarde. Tá? Deixa eu só fazer a mesma coisa aqui. Ai, diacho, por que eu faço isso direto? Então, mudar de cor. Verde, melhor. Ó, então, vamos lá. De manhã, o sol mais forte vai bater aqui, no verão. Tá? E à tarde, ele vai bater exatamente aqui. Tá? O que vai acontecer? No verão, essa região aqui, tá? Todo esse espaço aqui, na hora que você for dormir, pode ter certeza que vai estar uma zona de calor muito forte. Ao passo que essa outra região, você vai ter o quê? Uma situação mais agradável. Por quê? Porque o sol bateu aqui de manhã e não bateu à tarde. Como é que eu sei que o sol bateu aqui nesse ponto aqui à tarde, né? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, aqui eu tenho meu poente, é onde o sol está se pondo. Tá? Primeira informação aqui. Tá? Segunda informação, qual que é o horário que eu sei que eu vou ter mais sol e menos sol? No momento que eu ampliar essa carta, eu vou descobrir o seguinte, que vai bater sol nessa parede aqui até às 19 horas, porque aqui é 18, 16, 17, aqui 18, 19 horas, bem aqui, ó, onde termina essa curvinha aqui, eu já tenho 19 horas. Então, até as 7 horas da noite, no verão, vai bater sol aqui. Por isso que vai ser uma sauna para dormir. Aí, como é que você faz para resolver esse problema?
ar-condicionado. Tá? Ou tem uma outra forma, mais barata do que fazer ar-condicionado. Você consegue colocar aí alguns elementos vegetativos, né, que vão pegar esse calor desse sol na sua edificação. Porém, você vai perder toda a vista que você vai ter da rua. Tá? Por que geralmente o pessoal põe janela nessa face aqui, sendo que não é a mais recomendada, ao invés de colocar na lateral? Porque não quer perder a vista que a rua propicia. E o pessoal esquece da questão do conforto e pensa na paisagem. Deu para entender? Perfeitamente, professora. Muito boa. Aí você descobriu por que teu dormitório, quando você for dormir, principalmente hoje, vai estar quente para burro. Professora, sem soberba, sem nada, mas eu tive que instalar um ar. Eu não aguentava. Não é questão de soberba, é questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, não é soberba não, pode ficar tranquilo. Mas o motivo, tá? Por que o seu dormitório ele é quente? Tá? É esse daí. Se, porventura, a janela, em vez de ser nessa fachada aqui, ela fosse nesta daqui, não vou dizer que o ambiente não seria quente, seria, mas seria pelo menos 2 a 3 graus mais fresco do que ele é hoje. Em outras palavras, se dentro do seu ambiente está medindo 32 graus, ele estaria medindo 29 graus, estaria mais fresco. A minha janela está bem aqui nessa ponta aqui, bem aí. As duas, uma desse quarto tá aí e a outra desse outro lado aqui. Mas por que mas por que geralmente o pessoal joga a janela na frente? Tá? Porque quer ver a paisagem, quer aproveitar a paisagem e se esquece do fator conforto. Tá? Por que se esquece Nesse caso aqui é um prédio, né? Então você imagina que aonde está o seu lápis aí é uma parte do prédio e do outro lado lá, onde nasce o sol, é a outra parte do prédio. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Aí o meu apartamento ficou com as duas janelas aí, não está seu lápis aí. Aí o bicho... Aí o que acontece? Tá? Aí é um caso bem interessante. Porque a gente desconhece de alguns critérios, de algumas situações, né? Tinha uma época, uns bons anos atrás, eu estava vendo um imóvel para comprar, né? E fui no stand de venda, tal, não sei o quê. Aí o vendedor queria me empurrar de qualquer jeito, de qualquer custo, que era um empreendimento, um condomínio de casas, né? Queria me empurrar uma casa num local X. O local que ele queria me empurrar e tudo mais era ótimo. Ótimo pela localização, né? Porque ficava bem perto da piscina, aquelas coisas todas, né? Aí eu cheguei pro cara e falei assim, não quero. Mas é a melhor localização que a gente tem, que não sei o quê, papapá. Eu falei, não quero. Eu quero este outro. E mostrei um outro, que ficava numa região que ninguém queria. Aí ele, mas por que você quer ir? Aí quando eu falei para ele da questão do sol, dos ventos predominantes, não sei o quê, aí ele parou, olhou para minha cara e falou assim, realmente, essa casa com relação a tudo isso que você falou, ela é mais iluminada, ela tem mais ventilação, ela tem bate-sol no teu horário, não sei o quê. Tudo isso que você falou é exatamente assim nessa casa. Eu falei, então eu quero essa, eu não quero aquela lá de baixo, porque aquela lá de baixo, no verão é um forno. Calei a boca do corretor. Não fiquei nem com uma nem com a outra, tá? E só para alimentar aí a sua tese, a sua sabedoria, imagine que aqui, cadê o seu lápis aí onde ele está? Ele está, isso. Imagine que eu tenho 2 quartos aí desse lado e tem a janela da sala. Tudo aí nesse lado. Putz. Aqui do lado do pontinho vermelho aqui do seu lado. Isso. Bem aqui fica a janela da minha lavanderia.
E quando eu abro a janela da lavanderia, mas entra uma corrente de vento que se tiver, por exemplo, saco de pão, ele sai voando. Você tem outro prédio aqui do lado, não tem? Na verdade, é uma torre só que tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, imagine que aqui nessa risca aqui, ó, do meio, é norte, Aqui norte-sul, é né? norte e sul, é. Isso. Então, do norte para o oeste, ele é um lado, e do norte, leste, para o outro lado. Ah, entendi. E as construções aqui do lado são todas baixas. Não tem construção do lado. Aí vai umas outras torres pequenininhas na parte bem de cima. Tipo uns 40 metros depois. Ah, tá. E aqui a edificação o prédio que eu moro, ele é de 20 andares. E do outro lado, uns 40 metros para frente, que é no mesmo condomínio, são aqueles baixinhos de 5 andares. Entendi. Então venta bastante por causa da altura que você está. Se você estiver próximo dos primeiros andares, até o quinto ou sexto andar, o que vai acontecer? Mesmo tendo a diferença de 40 metros de um prédio para o outro, tá? Você tem uma situação que a gente chama de corredor de vento, tá? O que significa isso? Vamos lá, a gente improvisa a lousa, né? Você tem uma torre aqui, tem os outros predinhos aqui. O que acontece? O ar, o vento, ele passa direto por aqui e vai embora. Tá? O que acontece? Essas duas faces aqui, elas tendem a ser mais quentes, por quê? Porque o ar está passando direto. Tá? Você cria um corredor para o vento passar. Por isso que essa região, mesmo você tendo prédios menores, mais baixos, tá? Você tem bastante vento aí, porque você criou um corredor. Tá? Quando vocês caminham em grandes avenidas, vocês podem prestar atenção. Nas avenidas, vocês têm muito mais vento, não é por causa dos carros, é porque você criou um canal para eles. Em contrapartida, aqui nas entradas, o volume de ar que entra é muito pequeno do que o volume de ar que está percolando por esse canal aqui. Tá? Por isso que o vento aqui nessa lateral ele é muito forte. Não deveria de ser, mas ele é. Aí é onde entra aquela aula que a senhora deu um pouco mais atrás, de um terreno, quando você for fazer um sobrado, tem que deixar 5 metros, né? O que é esses 5 metros de recuo? É para você garantir que A ventilação, né? não somente a ventilação, mas também isso daqui, ó. Venha que eu não sou. Aqui é uma foto da Avenida Paulista, tá, gente? A Avenida Paulista, em um determinado horário do dia, ela tem muito sombreamento. Por quê? Por causa dos prédios que são muito altos, tá? E em determinados horários do dia, o sol fica concentrado na avenida em si. Por quê? Essa foto aqui, tá? É como se você tivesse deitado exatamente aqui, onde hoje é a ciclovia, né? Que é o canteiro central. Se você tivesse deitado nele e olhando para cima. Qual é a visão que você tem? A sua visão periférica é só prédio, 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 prédio. E vocês têm somente essa manchinha aqui de céu abrindo. Isso significa o seguinte, que você vai ter muita sombra ao seu redor, tá? Se eu não der esse recuo lateral, pode ter certeza que essa nesga que eu tenho aqui de céu, tá? Esse buraco que eu tenho de céu aqui, ele vai inexistir, ele vai deixar de existir, tá? O que vai acontecer? Seria como se eu esticasse esses prédios aqui. Então, eu não vou ter mais céu, porque todos eles vão chegar aqui em cima. Em outras palavras, eu não vou ter iluminação natural.
Então, eu tenho que ter essa distância entre um prédio e o outro, uma casa e a outra, por isso do recuo lateral, para que eu tenha uma pequena abertura de céu para garantir a iluminação natural e, por consequente, a ventilação natural também. Tudo bem aí, gente? Espera um pouquinho só, pessoal. Oi, desculpa, gente, voltei. Alguma dúvida aí? Por mim, tranquilo, professora. Vocês estão conseguindo, Tranquilo também. vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu sei que é um pouco abstrato, é meio chatinho, tá? Mas é interessante porque vocês conseguem começar a entender o porquê de alguns fatores. Professor, eu não sei os colegas, mas assim, para mim é uma aula bastante interessante. Embora nós estamos aqui falando de obras grandes, mas, por exemplo, o Lucas aí, eu sei que ele trabalha já nesse ramo, e vai que ele pega uma casa desde uma casa baixa, uma casa de porte pequeno, já tem esses parâmetros, né? Aí você já vai poder falar com propriedade para o seu cliente. Sim, não, o raciocínio é o mesmo, independente se a obra é grande ou se ela é pequena, tá? O raciocínio, o princípio é o mesmo, não tem onde pôr nem tirar. É que mostrando pelas obras grandes fica mais fácil de enxergar o que eu estou querendo dizer. Essa que é a verdade. Bom, podemos continuar? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um vai e volta aí dos slides? Podemos, por mim sim, professora. E assim, gente, tem dúvida? Pode perguntar, que eu acho que fica até mais interessante, porque já vai, como que eu posso dizer para vocês? Fica mais dinâmica a aula também, né? Vocês conseguem entender melhor o que eu estou querendo dizer, aquela coisa toda. É um assunto abstrato, mas ao mesmo tempo ele é o nosso dia a dia, se a gente prestar atenção. É que a gente não percebe esse nosso dia a dia. Essa que é a verdade. Vocês começaram a se tocar em algumas coisas que eu comecei a falar para vocês desse nosso dia a dia, hoje, principalmente quando eu comecei a citar algumas informações dessas, né? Tipo, como assim? O sol para cá, o sol para lá, por isso que o meu quarto é quente, por isso que o meu quarto é frio. Começa a fazer essas análises, isso é legal. Então, vamos continuar aí. Deixa eu diminuir esse zoom aqui. Sim, professor, eu não sei explicar, mas no tempo frio aqui também, não fica frio aqui. É tanto que Então, quando você está de casa, você sai, lá fora está um frio, você toma até um choque térmico. por quê? A incidência de sol no verão é forte, no inverno também é. Tá? O ideal é você manter o equilíbrio do sol no inverno ser no período da tarde, porém no verão ser no período da manhã. Aí você consegue manter esse equilíbrio. Em outras palavras, deixa eu voltar lá para aquele gráfico. Gente, eu tô derretendo. Professora, Oi. nesse caso que o Beto está colocando aí,
sobre o prédio dele, não seria um erro de projeto? Foi. Uma coisa que foi mal calculada? Porque eles podiam ter posicionado o prédio numa posição melhor que pegasse o sol em determinadas partes dos cômodos para facilitar, para favorecer a pessoa que fosse morar lá, né? Exatamente. Se tivesse pego, vamos lá, deletar aqui. Se tivessem posicionado a edificação nesse eixo aqui, ó. Nesse eixo, tá? O que ia acontecer? No verão, ia pegar sol da manhã e no inverno ia pegar o sol à tarde. Você ia ter o equilíbrio. Se bem que nem sempre dá para manter esse equilíbrio, né? Entendi, desculpa. Nem sempre dá para manter esse equilíbrio, mas eu acho que no caso do Beto aí, eu não sei a metragem do terreno lá, mas talvez desse para virar um pouco a posição do prédio, para facilitar, para manter esse equilíbrio. Sim, com certeza. E foi bem isso mesmo, viu, Lucão? Porque o espaço que nós temos aqui é imenso. Eu acho que o espaço que eu teria aqui seria mais ou menos de 9.000 metros. Então, acredito que se virasse pelo menos 360 graus aqui, no caso, a janela da lavanderia ficasse para o oeste aqui, ele ficaria muito mais aconchegante, talvez. Mas por que muitas vezes o projetista não joga em algumas, que nem eu peguei o exemplo e joguei ele na diagonal agora, o terreno, tá? E como eu falei para vocês, no verão, quem vai pegar mais sol é justamente essa parte aqui, né, e vai ser de manhã, né? E no inverno, quem vai pegar mais sol é essa parte aqui, e principalmente no período da tarde, que é o ideal para o inverno, tá? Por que a pessoa não pensou em fazer isso? Porque os projetistas têm a eterna mania de achar que a edificação tem que estar alinhada com a rua. Ô, professora, aqui, ó, faz um risco aqui, por gentileza, no meio desse quadradinho que a senhora fez. Nessa posição para baixo. Daqui para baixo? Isso, aqui para o seu lado. Eu não sei como é que você está enxergando, mas. Não, ao contrário. Ele reto aqui. Na outra posição. Para cima? Isso. Não. Isso, daqui, da onde está seu lápis para o outro lado. Daqui para cá. Exato. Então, imagine que da Risca Verde para cá é um apartamento e da Risca Verde para cá seria outro. Então, nesse caso aqui, esse apartamento da nossa esquerda aqui, ele pegaria a parte do sol da tarde. Talvez nessa posição não mudaria muito, se a minha tese estiver certa. Então, vamos lá. Vamos lá. O seu apartamento hoje, ele está nessa posição aqui. Correto? Exato. Aí, na posição do norte-sul, essa linha que divide, ela continua, ela divide. Norte-sul. Então, seria isso, no meio. Uhum. Então, para o lado leste é um e do lado oeste é outro apartamento. Certo. Então, o ideal, tá? Nesse caso aqui, se eu tiver terreno, se eu tiver a possibilidade de, tá? O que é o ideal? É não trabalhar Imagine que no sentido leste-oeste. Imagine que você tem terreno de sobra, tudo isso aí para você virar. Virar 300, 760, 720. O ideal não é trabalhar no sentido leste-oeste. O ideal é trabalhar no sentido norte-sul. Nesse sentido aqui. Esse é o ideal. Tá? Ah, mas no sentido aqui, o que vai acontecer? O apartamento que vai ficar voltado aqui para baixo,
ele vai ser mais quente no verão. Quente no verão até certo ponto, tá? Ele vai pegar um pouco mais de iluminação, um pouco mais de vento predominante. Então, o que acontece? Ele vai pegar bastante sol, mas ele também vai ter bastante vento predominante, porque ele está na fachada sul, tá? Por outro lado, tá? Quem estiver no sentido norte, tá? Vai pegar bastante sol, mas vai ser um sol mais ameno, principalmente o sol que ele vai pegar vai ser no inverno, que é o que é principal para poder aquecer o ambiente. E durante o verão, ele vai ter o quê? Vai ter uma área mais sombreada. Então, se ele tivesse feito esse giro, agradava gregos, troianos e baianos. Tá. Aí, então, professor, a janela ficaria no lado norte e no lado sul, a janela dos quartos? Exatamente. Tá, perfeito. Que negócio. Tinha terreno, mas não quis fazer. Qual que foi o motivo? Teria que perguntar para o projetista, entender qual que foi a análise que ele fez do local. Tem que ver um monte de coisa. E já vou falando para vocês, gente. Até a década de 70, tá? As pessoas que faziam engenharia e arquitetura, que se formavam até meados da década de 70, tá? Ou finais de década de 70, tinham isso muito forte na cabeça, porque isso era ensinado, isso era explicado nas faculdades e tudo mais, tá? Década de 80, década de 90 e início da década de 2000, tá? Literalmente, isso daqui, nas faculdades, que antes você tinha 1 ano e meio para explicar tudo isso para os alunos nas faculdades, tinha um monte de exercícios que se fazia mais, caiu-se para 1 ano de explicação de conforto, sendo que justamente essa parte aqui são 2 meses e meio que se faz na faculdade. De arquitetura, engenharia não se ensina mais. Então, agora dá para entender por que tem muito projeto que peca em alguns itens que a gente vê hoje, né, que o pessoal acha lindo, vamos comprar porque é bonito. Vamos analisar, será que ele realmente é tão... Tudo isso que o pessoal, na hora que está vendendo, está falando? Esse prédio aqui, por exemplo, eles foram entregues, esse é um CDHU, tá? Tá. E eles foram entregues em 98. Eu não sei como que era. É tanto que eles são de grande porte, eles são grandes os apartamentos. Acho Sim. que a reforma que eu fiz aqui, se não me falha a memória, só de piso fora revestimento, eu comprei 60 metros. Então, eles são razoavelmente grandes. São grandes. Os apartamentos. E eu não sei como que eram feitos os projetos deles na época, não sei se mudou alguma coisa, mas pelo que você está falando, acho que sim. Provavelmente foi o pessoal que se formou na década de 80 que acabou fazendo o projeto, tá? E outra, tinha como que se diz? Alguns profissionais, né, quando se formam, tudo mais, eles acham o seguinte: é projeto pequeno, é projeto para pobre, tem coisas que eu não preciso pensar para eles. E uma das coisas é justamente o conforto térmico, tá? Exatamente. Ainda tem muito infelizmente, até hoje ainda tem muito esse pensamento. Eu já penso o seguinte: independente de ser para pobre ou ser para rico, você tem que pensar como se a casa fosse para você. Tá? Eu quero uma casa para mim que seja confortável. Então, independente se meu cliente é pobre ou rico, ele também vai querer uma casa confortável. Então, eu vou pensar em todos esses atenuantes. Né? Mas, infelizmente, não é isso que o pessoal por aí pensa. Infelizmente. E isso foi uma briga que eu tive muito forte na época que eu era aluna na faculdade. Que eu cheguei a brigar, a bater boca com o professor por causa disso. Aí o professor olhou para minha cara: você tem que fazer aquilo que o seu cliente pede. Eu falei assim: mesmo que ele peça um descalabro, ele cabe a você mostrar para ele. Eu falei: então, peraí, então eu não vou fazer tudo que o meu cliente pede. Então, isso dá muita confusão. E hoje, né,
Se você comprar um imóvel, isso nos dias de hoje, tá? E esse imóvel que foi construído de 4 anos para cá, se ele não atender a norma 15.575, e você vir a descobrir que você comprou gato por lebre por conta disso e tudo mais, você sabia que você pode colocar a construtora no pau, né? Porque eles venderam gato por lebre, você desconhecendo, e outra, eles construíram algo que está fora dos padrões que a 15.575 solicita. E esse é um deles. Só para vocês tomarem um exemplo, há uns 4, 5 meses atrás, eu fui fazer uma vistoria pericial num prédio em Pinheiros, altíssimo padrão. Cada apartamento 6 milhões. Eu falei, beleza, né? Aí eu tava fazendo a vistoria e tudo mais. O engenheiro que tava fazendo a vistoria comigo, nossa, mas é muito bonito esse apartamento e tal, não sei o quê. E eu falei, tá. E aí? Ele, não, porque é um apartamento chique, não sei o quê. Eu falei, tá, mas você compraria? Fiz pra ele, eu não compro porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, se você tivesse dinheiro, você compraria? Claro que eu compraria. E você? Eu falei, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não comprava. Primeiro motivo, ele não estava nesta posição. Ele estava nessa posição aqui, tá? Sendo que as principais janelas estavam todas voltadas para a face leste. Essa face aqui, todas as janelas. Isso significa que, à tarde, esse apartamento é uma sauna. E tudo de vidro. Um caldeirão, né? E ele é todinho de vidro, tá? Eu falei para ele, quando eu falei isso para ele, ele olhou pra minha cara, sabe que eu não tinha reparado? Eu pensei comigo, é engenheiro, né? E se formou na década de 90, disfarça. Eu não falei para ele isso, mas eu pensei, tá? Por quê? Porque o pessoal não se atenta a essa questão. E a primeira coisa que eu fiz, logo que eu entrei no apartamento, que eu olhei assim, só fiz assim, olhei para a janela, fui tentar me situar. Aonde que é o norte, sul, leste, oeste? Achei onde que era o norte, sul, leste, oeste. Quando eu vi isso, eu falei, esquece, esse apartamento vai ter muito problema de umidade, ele vai ser uma sauna. Quem comprar esse apartamento tem que pôr ar-condicionado, é obrigatório. Quando eu falei tudo isso pro cara, o cara ficou olhando na minha cara, nossa, mas só em 15 minutos de vistoria, você já viu tudo isso? Vi por causa da posição que o prédio se encontra. Porque eles queriam aproveitar a paisagem. Que a paisagem dava para uma área super arborizada, bonita. Realmente, a paisagem é linda. Mas eu não compraria por esse motivo. Estou vendo aqui as suas explicações, professor. Estou pensando aqui que eu, Lucas, Marcos e Renan, nós estamos no grupo de TCC. Então aí, galera, já dá um TCC de arrebentar, hein? Aí é com vocês, eu já não sei de nada. Já dá para pensar alguma coisa nesse sentido aí, hein? E assim, gente, não é querendo jogar confete nem nada, mas hoje a palavra de ordem é eficiência energética e sustentabilidade. Tá? O que vem a ser eficiência energética numa construção? Tá? Não é somente o sistema construtivo dela, mas é também saber aproveitar o que a natureza traz para a gente para fazer com que a casa tenha um menor consumo de energia elétrica, tá? E o maior consumo daquilo que a natureza me dá, que é a iluminação natural e a ventilação natural. Tá? Isso, se a edificação me der essas duas situações, eu posso dizer, ela é eficientemente energética. Ah, mas a construção dela foi feita toda de aço. E aço não é sustentável. Não é o caramba, tá? Aço é tão sustentável quanto
outros materiais, tá? Agora, o processo construtivo pode não ter sido, porque teve muito, como se diz? Material que foi descartado. Aí tem que ver isso daí, tem que ser quanto menos material descartado, melhor. Aí sim eu posso dizer que é uma construção sustentável. Né? Mas a questão da eficiência energética não necessariamente está associada, tá, ao material que você está utilizando, ao sistema construtivo, mas sim em aproveitar a questão da natureza, do meio ambiente em que vai ser implantada essa edificação. Não sei se vocês têm acesso. Não sei se vocês já tiveram acesso à casa de fazenda. Casa de fazenda antiga, da época do Brasil, que produzia café, dos engenhos, ou mesmo algumas casas antigas, solares, né, que o pessoal chama, das cidades históricas. Tá? São casas que até hoje, tá, elas possuem uma eficiência energética muito boa. Tá? Porque elas têm janelas muito grandes, a maioria das janelas estão voltadas justamente para o eixo norte-sul, tá? E no verão elas são extremamente refrescantes e no inverno elas são aconchegantes, tá? Por quê? Porque antigamente se pensava muito nessa questão aqui, da onde o sol nasce, da onde o sol se põe, onde fica a fachada norte e a fachada sul. Tá? As casas bem antigas, de 1800 e qualquer coisa, que a gente vê em Paraty, nas cidades históricas de Minas, no interiorzão, tá? Ou em fazendas, vocês podem reparar, elas têm essa preocupação, que hoje nós não temos. Naquela época não existia o capitalismo selvagem ainda, professora. Independente disso, Lucas, independente disso, não é uma questão do capitalismo, tá? A questão aqui é se utilizar do que você conhece com relação à questão da natureza. O pessoal coloca muito a problemática que a gente tem hoje somente em cima da especulação imobiliária. Não vou dizer que a especulação imobiliária não tenha a sua parcela de culpa. Tem, e tem muita, tá? Porém, se você fizer uma especulação imobiliária consciente, você vende muito mais do que especulação inconsciente. Então, se o pessoal tivesse feito especulação de uma forma mais inteligente, tá? Tinha muito mais venda de imóveis do que se teve. Podia ter até o dobro. Por quê? Você não estaria comprando um imóvel que não haveria necessidade de utilizar um ar-condicionado, por exemplo. Então, a questão aqui é utilizar as ferramentas de conhecimento. Tá? E, infelizmente, como eu falei para vocês, esses itens de conhecimento, na década de 80, 90, até hoje, nas faculdades, não se ensina mais praticamente esses itens que eu estou passando para vocês. Eu sei disso porque na faculdade, quando eu dava aula em faculdade, eu dava aula dessa matéria. E a minha frustração é que eles me davam somente só para falar de iluminação natural e conforto térmico, eles me davam somente 4 meses para falar uma coisa que eu teria que levar 1 ano para discutir com os alunos de arquitetura. Infelizmente, com vocês é 2, 3 aulas, tá? É menos ainda. Mas no caso de vocês, é um curso técnico que a gente dá noções gerais. E na faculdade, não, a gente ensina a calcular, ensina a fazer um monte de coisa. E com vocês são as noções. Mais alguma dúvida aí? Professora, dessa matéria está tranquilo. Tá tranquilo? O que eu queria mostrar para vocês também hoje, é o seguinte. Existe um site, que eu descobri ele hoje, tá, gente? O site é esse daqui, Sun Earth Tools, tá? Sol, terra, ferramentas de sol e terra. Tá?
Eu vou pôr o link para vocês. Esse site eu achei ele bem interessante, tá? Pelo seguinte, vocês podem digitar o endereço que vocês querem, que aqui no caso eu coloquei aqui, Ferreira de Araújo 527, endereço da escola, tá? E nele eu pedi para fazer a pesquisa, né, de como é que a escola está inserida justamente em relação ao eixo norte-sul, leste-oeste, tá? E o mais interessante, para vocês verem, tá? Esse volume gigante que está aqui é o galpão da escola. Esse compridão aqui são as salas de aula, né? E esse outro aqui é o auditório da escola, tá? E esse daqui é um outro bloco de salas de aula, tá? O que acontece? As salas de aula, elas estão todas aqui, ó, no eixo norte-sul, perdão, leste-oeste. Porém, todas as suas janelas estão voltadas para norte e para sul. Tá? As janelas Inclusive, nessa áreazinha verde aí tem aquele aquário ornamental, né? Não é aquário, é a fonte. Fica aqui, onde está a mãozinha. Fica aqui onde está a mãozinha. Essa fontezinha aí. Tá? Então, o que acontece aqui? Significa o seguinte, que no verão, tá? Se vocês terem uma ideia, no verão, essas salas são super frescas. Tá? E no inverno, elas são aconchegantes. Tá? Porque esse prédio, quando ele foi construído, em 1950, que esse prédio é de 1950, esse volume aqui, tá? Esse volume e esse outro aqui, eles datam de 1950, tá? Eles foram pensados utilizando o conceito do onde o sol nasce e onde ele se põe. Por outro lado, para vocês verem a controvérsia, tá? Esse prédio aqui, onde a mãozinha está, ele foi construído há menos de 10 anos. Tá? Ele é recente, tá? Ele deve ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Tá? As janelas desse prédio são todas voltadas para aqui, ó, para leste e oeste. Adivinha? Essas salas são quentes pra caraca, tá? Ou são muito geladas. Posso fazer aqui como é que eu posso dizer? Uma exigência. Quando voltar às aulas presencial, eu quero o prédio antigo. Pode ficar tranquilo, a gente sempre fica no térreo e, por incrível que pareça, ou a gente fica aqui nesse galpão, tá? Que as janelas desse galpão também são nesse sentido aqui, tanto acompanham, né, as janelas do prédio antigo, tá? Que o galpão também ele é antigo, tá? Geralmente a gente tem aula aqui dentro do galpão, tá? Ou no canteiro de obras que fica aqui, ó, nesse cantinho onde a mãozinha tá. É nesses cantos que a gente tem aula, tá? Raramente a gente tem aula nesse prédio aqui. Tá certo? Então, assim, eu peguei esse site para mostrar para vocês esse exemplo, né, da sala, da escola. E para vocês terem uma ideia, ele pegou, desculpa, gente, puxou a carta de hoje. A carta de hoje diz que o sol nasceu um pouquinho antes das 6 horas, tá? E ele se pôs um pouquinho depois das 17 horas, quase 18 horas. Foi mais ou menos o horário que o sol fez hoje mesmo, tá? Então, aqui, ó. Ele já dá até os horários que você vai ter de sol. Ou de iluminação natural, né? Que vem aqui, ó. A carta solar. Opa, desculpa aí, gente. Essa linha laranja está mostrando justamente o dia de hoje. Qual foi o movimento que o Sol fez hoje? Que horário que ele nasceu? Ele nasceu próximo das 5h30 da manhã. 5h30 da manhã já estava raiando o dia,
E umas 5h15 da tarde era o horário que o dia estava se pondo. Tá? E eu tenho aqui, novamente, o limite do Sol. Essa linha laranja foi o dia de hoje. Né? E aqui, essa linha do meio, ela indica quando o Sol está a pino. Tá? E qual o momento que o Sol estará a pino? Tá? Que seria às 12 horas. Somente no verão. Tá? No solstício de verão, aqui para nós. Isso por que os 12 horas não está exatamente no Sol a pino que ele está mostrando aqui? Ele está mais deslocado. Tá? Porque a gente já está indo para o período do inverno, então ele tem esse deslocamento mesmo. Já no verãozão, ele está mais aqui, ó, está mais para cá, às 12 horas, tá mais para perto da linha. Tá? Qual que é a elevação do Sol? Tá? Em topografia, vocês aprenderam muito sobre azimute, romovante e ré, correto? Aqui, a gente vai trabalhar muito com o azimute, só que em função do Sol, tá? E o zenite. O que significa isso? Tá? Aqui eu tenho a informação da posição do Sol no azimute. E aqui eu tenho a posição do Sol em função do zenite. Tá? Que é a altura do Sol. Aqui informa a altura do Sol, que é o zenite, tá? E aqui informa a altura, a posição do Sol em relação ao plano horizontal. Tá? E a elevação do Sol, em qual altura que o Sol está, que aqui ele põe como elevação, mas é que a gente chama de zenite, né? Qual a elevação que o Sol estava? Tipo, hoje, ao meio-dia, o Sol estava em relação ao plano horizontal numa inclinação de 65 graus. Ele não estava a 90 graus. A 90 graus ele estaria, que a gente chama de Sol a pino. Tá? Significa que a gente já não está mais no verão, já estamos declinando para o inverno. Então, esse site aqui eu achei bem bacana para a gente fazer essa análise. Tá? E eu posso mudar dia, ano, mês e ano aqui também. Tá? É que está justamente no dia de hoje. Se eu colocar por aqui, mês 12, dia 20 do 12. Aqui o que acontece? Vocês viram que a carta deu uma mudadinha? Já veio mais para cá? A linha amarela estava mais aqui para o meio. Tá? Significava que eu tinha menos tempo de sol, né? Agora ela ficou mais para a pontinha. Né? Ó, a linha amarela veio aqui para baixo agora. Significa que no verão, pouquinho antes das 5, tipo 15 para 5, o sol já está nascendo, já está começando a raiar o dia. E perto das 6h30, 7 horas, é que o sol está se pondo, está tendo o crepúsculo. Aí eu falei besteira, aqui em cima que é o verão. Perdão, gente. Falei que era aqui embaixo, não, aqui embaixo é o inverno, aqui em cima é o verão. E ao meio-dia, o Sol está numa elevação de 77 graus. Tá? Isso significa o seguinte, que ele não está a 90 graus ao meio-dia. Ele está entre... Para nós, como a gente está mais para o sul, tá? O Sol a pino para nós é perto das 11 horas. Tá? Na linha do Equador, ao meio-dia, aí sim você tem o evento do Sol a pino, que ele fica a 90 graus exato. Tá? E tá aí as informações que eu queria estar passando hoje para vocês. Tá? Aí na semana que vem, aí sim a gente vai fazer alguns exercícios, algumas simulações aí. Tudo bem, gente?
E para quem quiser, Perfeito, professor. e para quem quiser brincar, existe também um aplicativo de celular que é mais fácil de lidar com ele do que com esse site que eu falei para vocês, que se chama O Caminho do Sol. Tá? Aí na semana que vem eu mostro para vocês como é que a gente utiliza esse software, esse app O Caminho do Sol aí, que ele também é bem interessante e bem rico aí. Tá? E faz com que a gente não precise trabalhar com as cartas solares da forma como eu costumo trabalhar com as turmas. Fica mais leve a dinâmica da aula. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não, professora, sem dúvidas. Tá. Tranquilo? Então, por hoje é só e semana que vem a gente continua então, tá bom, gente? Professora, obrigado aí pela aula. Desculpa o aborrecimento aí. Obrigado a todos. Que aborrecimento nada, eu achei que foi super rico os seus questionamentos, porque deu para ilustrar legal a aula, senão ia ficar meio maçante. Minha opinião. Não, boa, foi boa. Valeu, professora. Obrigado pela aula e a contribuição aí do nobre colega também. Eu acho bacana isso, né? É bom ter essa interação, né? Os Sim, questionamentos, as opiniões, experiências vividas, essas trocas, né? eu acho super rico isso. Legal. Beleza. Boa noite, então. Obrigado. Até a próxima aula. Professora, boa noite para todos aí, rapaziada. Gente, boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa atenção aí, pela vossa paciência, tá? Valeu, Professora, agora a sua aula é quando agora? Segunda, no primeiro horário, e quarta, no segundo horário. Ah, tá bom. Tá bom? Falou, gente. Brigadão. Mas...